campeão brasileiro da Copa Libertadores da América. Apita, o árbitro termina no jogo. O Flamengo faz história. O Flamengo é tetra campeão da Libertadores da América. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. A primeira vez um time brasileiro alcança essa marca. Tetracampeão da Libertadores da América. É tetra! Parabéns ao Flamengo e em especial ao torcedor. O torcedor flamenguista, ele acompanha o time em todos os momentos. Foi campeão o time que mais gosta de jogar futebol. O torcedor do Palmeiras pode ficar bravo, o torcedor dos outros times podem ficar bravos, mas ganhou aquele time que produz futebol. O Flamengo é o maior campeão de Libertadores da história do futebol brasileiro. Maior campeão brasileiro, sem título dado. O Flamengo mereceu do início ao fim. É tetra! Chega mais, nação, um ótimo domingo para todos vocês e vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva, os comentaristas, a repercussão do tetracampeonato do Flamengo da Copa Libertadores da América. O Flamengo venceu o Palmeiras por 1-0 e, meus amigos, é o primeiro campeão brasileiro, ou melhor, primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores da América. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like se você não é inscrito aqui no canal. Meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias. Trazemos para vocês todas as informações do Flamengo e corre nos comentários, já coloca aí de qual cidade você acompanha nossos vídeos, da onde que você assistiu o Flamengo, põe aí nos comentários. Vamos aqui analisar a imprensa esportiva, os comentaristas de todo o Brasil, por isso já chega aqui explodindo o dedo no like, nos ajude a bater uma meta aí de 5 mil likes e se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal da ESPN Brasil, Galvão Bueno, o canal do Neto, Pilhado, link na descrição como crédito. Vamos lá para as últimas informações do Flamengo. Defensiva, um sistema de marcação muito sólido, inclusive no Campeonato Brasileiro, sem deixar de ser agressivo, de ter iniciativa, de ser protagonista do jogo. Isso passa muito pelo técnico. Bruno Henrique dessa vez não marcou, mas foi importante. E o Varela, hein? O que jogou o Varela? Para mim, depois do Danilo, o melhor jogador do Flamengo. É? Tanto assim? Sim. Aí o Emerson Royal. Na final, obviamente, né? Léo Pereira fazendo a festa com a galera também. Tomando ali uma aguinha que dá sede, né? Depois do jogo. E eu sempre gosto muito de olhar os jogadores sob a perspectiva de que esses caras um dia foram crianças, quiseram ser jogadores de futebol, trabalharam nas categorias de base, etc., até chegarem no Flamengo, que é uma façanha, e no Flamengo ganharem isso. Quer dizer, imagina que essa pessoa, que tem casa, família, pai, mãe, tio, sobrinho, teve tudo, tem tudo ali. O que essa pessoa vive? Como é viver isso? Né? Então ali estava o Léo curtindo, tirando as fotos dele, fazendo a selfie, né? Para guardar pro resto da vida. Você viu o Arrasca ali com a taça passando? Muito legal, né? Muito legal. O Arrascaeta que foi escolhido o craque do campeonato. Nem foi das melhores atuações dele, mas ele que cobra o escanteio pro gol do Danilo, né? Assim, quando você escolhe a Arrascaeta para craque do campeonato, a gente pode questionar muito. A minha escolha, tá? Teria sido Rossi. Sim. Acho que a Arrascaeta é o disparado melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, eu acho que não está atuando no mesmo nível. Foi essencial para a conquista. Gigante, é um jogador mítico. Quando a gente olha para o Flamengo, principalmente quando eu olho para o Arrascaeta e para o Bruno Henrique, eu olho jogadores míticos na história do clube. Acho que o Danilo entra nessa história, porque agora a gente tem autores de gols de Libertadores do Flamengo. A gente falava de Zico e Gabigol. Agora a gente fala de Zico, Gabigol e Danilo. Quer dizer, só para a gente ter que repetir isso, para ele ter conquistado isso no jogo, além da bola que se chamou a atenção, que ele salvou no final do jogo, quer dizer, só por isso, esse cara está na prateleira mais alta da história do Flamengo. Obviamente não é o Zico, obviamente não é o Gabigol, mas a gente tem que falar para ele sempre que a gente citar esse time também. Então, bicampeão da Libertadores também. Mas, olha ele aí, falando do Danilo, eterno herói. Um gol, uma finalização no alvo, sucesso em passes 98%. Olha essa estatística. Impressionante. Número 1 no Flamengo. E o Palmeiras pressionou a saída, hein? Ações defensivas foram 8,
segundo no ranking do Flamengo, 6 rebatidas, primeiro, uma nota 7,43, primeiro do time do Flamengo, ele que fez o gol do Tetra neste sábado histórico, dia 29 de novembro. Vamos dar uma olhada nas estatísticas? O Flamengo tinha muito mais posse de bola, né? Mas ali no final do jogo o Palmeiras foi pra cima, tentou A terceira empatar. estatística é crucial. 60-40 no final, mas tava 80, tava negócio de 75. É que o Flamengo passou a se defender a partir de um certo momento do jogo, né? Aí em finalizações 11-9, no alvo 3-0. Nenhuma bola no gol do Rossi. Impressionante. Impressionante. Grandes chances, 2 para cada lado, ações na área rival, um empate técnico no final das contas, um pouquinho de vantagem do Palmeiras, 22-19, até tendo esses números em vista, levando em consideração. Tá? E aqui você atribui isso ao comando do Felipe Luiz. Felipe Luiz com o auxílio da diretoria. Mas vai lembrar que o Felipe Luiz não chegou nessa gestão, chegou já na anterior e já mudou isso quando chegou. Quer dizer, é uma construção que vem acontecendo do Flamengo que se coloca como um clube que é literalmente um clube que qualquer jogador do Brasil quer jogar. Ô Berner, são 4 títulos ou 5, hein? Já podemos contar o brasileiro ou ainda não? Bom, vamos passar aqui. Nono na história da Conmebol Libertadores, a ser campeão como jogador e técnico, 2019. Técnico jovem, vale lembrar. Ele tava lá, né? Tava. Jogou muito. Era Rafinha de um lado e Felipe Luiz do outro. O 8º técnico mais jovem a ser campeão da Conmebol Libertadores, com apenas 40 anos, 4 títulos, bem menos de 2 anos, né, como técnico profissional. Sim. Eu pergunto, dá pra contar o 5º ou é questão de tempo, né? Assim, claro, é futebol, é jogo jogado, mas a chance do Flamengo conquistar esse título já no meio da semana é muito grande, recebendo o Ceará, né? A chance é enorme, o Flamengo tem uma das mãos e 4 dedos da outra na taça, realmente precisa ganhá-la. O fato de ser contra o Palmeiras agora, a disputa única direta, e o Palmeiras combalido depois dessa derrota, vindo em má fase no Campeonato Brasileiro, eu acho que o Flamengo não vai nem precisar pontuar para ser campeão brasileiro. Mas eu também acho que vai pontuar, vai ser campeão. Você acha que o Palmeiras tem de Não vence os 2 jogos. Não vence os 2 jogos? Acho que não. Mas vamos ver, né? Quarta-feira, então. Tenho certeza, só acho. É Atlético Mineiro e Palmeiras. Sim. E Flamengo e Ceará. Vamos ver se a gente tem uma definição ou se fica para a última rodada a questão matemática. E o Flamengo já olha para o Mundial de Clubes de 2029, já conseguiu a classificação. E agora a chamada Copa Intercontinental, já no dia 10 de dezembro, né? São 3 jogos, se for passando, né? O primeiro jogo com o Cruz Azul, depois com o Pirâmides, que foi campeão da CONCACAF, da Liga dos Campeões da África, melhor dizendo. E aí pode pegar o Paris Saint-Germain. Então, dia 10, 13 e 17 de dezembro. O ano flamenguista vai longe e precisa tomar cuidado. O Flamengo já tem essa experiência. Da outra vez a gente vê a diferença. Não tem Real Madrid, pode esperar, a sua hora vai chegar. Tá todo mundo com pés no chão, jogando coletivamente. É um outro tipo de gestão do Flamengo. Lembrando que o Marcos Braz subiu para a Série A com o Remo, então parabéns a ele. E acho que tem que tomar algum cuidado, apesar do Flamengo ter mais time com os mexicanos. Os mexicanos, inclusive, têm querido jogar Libertadores, falam que podem enfrentar os brasileiros, coisa que não mostraram quando jogava Libertadores, mas um passo após o outro, até porque talvez haja uma ressaca. Tendo um adversário como o Palmeiras é absolutamente especial e sensacional. Como eu tenho certeza que a Leila e o Maurício Gagliotti, que era o presidente à época, também acharam absolutamente sensacional quando eles foram campeões. Isso alimenta a alma da gente, faz com que a gente queira fazer mais, melhor, e isso faz com que o futebol cresça, que o Brasil cresça no campo do futebol. Tá aí o presidente BAP falando e a presidente Leila Pereira do outro lado se manifestando. É aquela versão dela famosa de palmeirenses calma, mas na versão vice-campeã. Estou calma, mas triste. Não tenho dúvida de que continuarei lutando pela conquista de títulos. Aliás, lembrem-se sempre que só conquista quem chega às finais. Parabéns aos nossos jogadores, comissão técnica, diretor de futebol e a todos os nossos profissionais por ter disputado mais uma final de uma grande competição. Muito obrigado aos nossos torcedores que estiveram em Lima e aos que torceram de onde estiveram. Vamos em frente. O que me machuca me deixa mais forte. Avante palestra! Que entrevista do Felipe, né? E aí você vê que ele traz o Pedro também.
que há algum tempo foi super criticado por ele e foi uma forma dele ganhar o grupo, ganhar o Pedro, trazer ele para o trabalho. E faz questão de citar o Pedro como um jogador importantíssimo também. É porque o comportamento dos jogadores no treinamento e todos os métodos e ideias são essenciais para você chegar a ter um time agressivo, como disse o Abel, e intenso, que não permite que o Palmeiras consiga levar a bola às mãos do Rossi, obrigar o Rossi a fazer uma defesa numa final de Libertadores. E o Felipe sabe que ele foi muito duro com o Pedro, mas valeu a pena. Valeu a pena para ele, valeu a pena para o Pedro e valeu a pena para todo o ambiente que é construído que permite o Flamengo jogar assim. Porque se alguém acha que, como acontecia antigamente, quando os jogadores corriam 7 km por jogo, não como correm hoje, 12, 13, que vai treinar de um jeito, mais devagar, não sei o que, vai chegar no jogo e tudo vai mudar, não vai. Você está criando um padrão de comportamento. O jogo exige de você coisas de cabeça e outras coisas mais. Agora, o comprometimento começa no dia a dia, quando não tem ninguém vendo, quando a imprensa não vê, quando os torcedores não veem, mas o líder vê. Passou aquele tempo da musiquinha do Romário, né? Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer. O tempo era uma delícia, era ótimo. Hoje é diferente, você quer ganhar, você tem que se adaptar. Agora, o Felipe se emociona demais no final do jogo e chora, né? No momento do apito final, porque é um adversário difícil. E ele poderia só estar pegando os louros da glória. Mas não, ele faz questão de falar, olha, não é porque a gente ganhou e o Abel perdeu, que o Abel é uma porcaria e a gente é sensacional. Eu acho que o Felipe traz algumas coisas humanas para as entrevistas dele que tem muito valor. Nessa era da guerra de narrativas e das retóricas, e não só no esporte, todas as coisas, é tudo 0 ou 100. E a vida não funciona assim. Tem muitas coisas nesse caminho. Então, para alguém às vezes pode ir no futebol fazer tudo certo e perder. Às vezes você pode fazer alguma coisinha errada e dá certo e você ganha. E a gente falou no começo do programa... É um jogo. Não quer dizer que o Palmeiras tenha que trocar tudo. Não. Porque perdeu a final por 1-0. Mas a gente vai falar disso depois, é óbvio que é uma opinião, não é uma expressão absoluta da verdade. Eu acho que a política de contratações do Palmeiras precisa ter algumas alterações. Ela é feita pelo Abel, por todo mundo que trabalha no clube. Eu diria isso mesmo se o Palmeiras tivesse vencido. Agora, obviamente, fica mais fácil, né? Fica mais compreensível, mas eu acho que o Palmeiras às vezes opta por jogadores sem tanto nome, em que o técnico acredita muito, e jogadores de muito potencial, e às vezes precisava de alguém um pouco maior. A gente soube essa semana, numa entrevista do Jorginho, que o Palmeiras tinha tentado o Jorginho, e eu ia fazer um post no meu TikTok dizendo que a diferença de qualidade dos volantes do Palmeiras e do Flamengo era muito grande, e por que o Palmeiras não quis contratar? Eu não sabia disso até então. O Jorginho, que é um cara que é líder, é coletivo, é decisivo, é craque e tem tudo que o time precisa. E ainda é italiano. Isso eu não sei se é muito bom pro futebol, porque a Itália está numa situação difícil, né? Mas o Palmeiras, com toda a história que tem, né? Só para não perder aqui o embalo, diga. O Palmeiras teve uma sequência espetacular quando ganha do Internacional de 4-1, bate o River Plate. Foi um mês espetacular, de 13 de setembro a 15 de outubro. Teria vencido... Foi sensacional. E aí, quando perde o Lucas Evangelista, perdeu muito, né? Então, é um cara que fez falta, mudou um pouco quando o Lucas se machuca. Mas eu acho que no crescimento, que aconteceu também muito repentino no jogo contra o Ceará, 2 minutos do segundo tempo, quando Abel coloca Flaco Lopes e Vitor Roque juntos, que ele insistia em não fazer, o time começou a voar. Se o Palmeiras enfrentasse o Flamengo nesse momento que você fala, o Palmeiras teria sido campeão da Libertadores. Provavelmente teria sido. Mas se você pegar todos os momentos das duas equipes na temporada, o Flamengo foi superior na temporada inteira e por isso vai ganhar o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, no primeiro semestre, fez vários jogos medianos em que ele saiu vencedor, porque é o Palmeiras, porque o trabalho é muito bom, porque a mentalidade é forte. O Flamengo teve esses momentos de baixa, o calendário brasileiro faz qualquer equipe, não dá para manter o mesmo padrão o tempo inteiro, e acho que no final das contas venceu a melhor equipe. E uma coisa me chamou muita atenção: a Libertadores é tão grande, esse jogo era tão grande, que o Felipe sabe que o time tem muita chance de ganhar o Campeonato Brasileiro. Mas ele fala, se perdesse, seria julgado pelos resultados. Ou seja, pelo resultado da Libertadores. Verdade. Ou seja, era muito grande esse jogo. Ia ser uma coisa assim, pô, mas... muito grande. Só ganhou o Brasileiro, que já estava encomendado. Que é muito mais difícil que a Libertadores, tá? Verdade. É mais difícil que a Brasileiro que a Libertadores. Que desgraça, velho. Deus o livre. Eu vou falar pra vocês também, né, mano? Futebol é assim, infelizmente, né? Tem que se conformar. O Flamengo fez um gol, nós não fizemos, e os caras foram campeão. Então,
A gente está triste. Nós não vamos mudar de time. Então, parabéns ao Flamengo. Parabéns aos torcedores do Flamengo. Aproveitem bem essa conquista, rapaziada. É assim que é o futebol. Infelizmente, hoje deu 6. Ano que vem, se Deus quiser, levamos para melhor de 3, hein? Seus urubu desgraçado. Clubismo. Se for falar de clubismo, era pra ser expulso, pulgar e tal. Sendo realista, isso não é desculpa pra nada, não. Flamengo mereceu do início ao fim. Me desculpa, o Palmeiras entrou em campo com medo. Isso é a minha concepção. O Abel entrou de forma covarde no jogo de hoje. O Flamengo sim mereceu o título. E vou dizer mais. O Abel trouxe pra cima a responsabilidade para esses atletas quando ele abriu mão do Campeonato Brasileiro. Que o Flamengo daqui a 2 dias... O Flamengo já é campeão, só vai consumar o fato daqui a 2 dias. Tá bom, pessoal? Então eu não posso ser clubista, eu tenho que ser realista. Flamengo, primeiro tetracampeão da Libertadores do Brasil, brasileiro e com méritos. O Palmeiras só começou a jogar quando o Palmeiras tomou o primeiro gol. Aí começou a querer jogar. Que isso? Flamengo não. Flamengo jogou de forma... Da forma que ele sempre joga. Agora, qual é o nome do lateral direito? Varela. Parabéns, Varela. Baita jogo que você fez. Danilo fez um gol e salvou outro. Então assim, nós temos que ser realistas, pessoal. Parar de chorar. Sabe, eu entendo o torcedor do Palmeiras, tá puto pra caramba, tá chateado pra caramba. Mas tem que ser sincero, tem que ser realista. O Palmeiras entrou de forma covarde no jogo de hoje e mereceu perder. O Flamengo mereceu o tetracampeonato. Mereceu. Assim como o Flamengo mereceu o Campeonato Brasileiro também. É o melhor time do Brasil. O Pulgar era pra ser expulso? Se fosse era cartão azul. Mas não foi. E isso é o que importa. Não foi. Era pra jogar. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Parabéns aí, torcedor do Flamengo. Parabéns à nação rubro-negra. Porque fizeram por merecer. Veio aqui, lotou o espaço. O Flamengo entrou dentro de campo e jogou bola. Não fugiu da característica. Infelizmente, o Palmeiras, ele jogou de forma covarde até tomar o primeiro gol. Aí já não deu mais tempo. Digo mais. Um monte de gente falando aí, né? Eu vi antes de começar o jogo, o Flamenguista falou assim, ninguém morre devendo, né? Aí hoje pagou. Mas eu não, tá, rapaziada? Eu já não jogo mais futebol, não. A gente tem 3. Tamo junto, parabéns aí, vocês foram campeões. Agora pelo lado direito, pé direito, mandou a bola pra área, eu tô gritando! Do Danilo, nunca critiquei! Craque Neto, Euro 17. É do Flamengo! É do Mengão! Ele tem estrela, um cruzamento na medida no Carrascal pro Danilo na linha de frente da pequena área, sobe sozinho entre os zagueiros, mete a cabeça na bola, a bola bate na trave e morre no fundo do gol. Danilo abre o caminho pro Flamengo. Danilo faz a festa da torcida do Flamengo no Monumental de Lima e em todo o Brasil. O Flamengo é tetracampeão da Libertadores da América. É o maior campeão. É o seguinte, quando o treinador é covarde naquilo que se pensa em jogar futebol, que é o caso do Abel Ferreira, que foi covarde no Brasileiro e foi covarde para enfrentar o Flamengo. Um cara que substituiu 6 jogadores, mexeu mal pra caramba, tirou o Rafael Veiga e tirou o Alan.
colocou jogadores que não fizeram absolutamente nada, diferentemente do Felipe Luiz, que colocou o Everton Cebolinha. E mais, o Flamengo é muito melhor que a equipe do Palmeiras, mas só que teve humildade de correr, de ir pra cima, que por sinal não deu um chute no gol à equipe do Palmeiras, do Abel Ferreira. Entregou o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, que vai ganhar na quarta-feira o título brasileiro do Maracanã com 80 mil pessoas. E aí a covardia do treinador do Palmeiras deu o título para a equipe do Flamengo, que mereceu, não jogou um grande futebol, mas ganhou de um time covarde que foi o seu Abel Ferreira. A covardia dele tirou o título do Palmeiras e também a burrice dele deu o título para o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Tetracampeão da Libertadores, o Flamengo. Eu vou falar, título justo, merecido, inquestionável. O Flamengo jogou muito melhor que o Palmeiras. Palmeiras de novo deveu o futebol. Ok, também acho que o Pulgar deveria ter sido expulso no primeiro tempo na entrada do Fux. Agora, de resto, o Flamengo mandou no jogo. O Palmeiras criou muito pouco. O Palmeiras nem parecia o Palmeiras, né? Só chutão, chuveirinho. Então, título merecido. E um ano que termina para o Palmeiras muito mal. O Palmeiras perdeu o título paulista para o Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, vice no Brasileirão do Flamengo e agora vice na Libertadores para o Flamengo. E o Flamengo está aí. É um timaço, é um elenco incrível, então tem que falar não. Título mais do que justo. É tetra! São 40 milhões de torcedores gritando. É a nação rubro-negra comemorando. No estádio em Lima, em um Maracanã quase lotado no Rio e por todos os cantos do Brasil. O Flamengo é o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Danilo, o herói do jogo, com um golaço de cabeça e uma grande partida. Arrascaeta, o craque do campeonato, e Felipe Luiz, sem dúvida, o melhor técnico. Mas o Flamengo não é feito só de nomes. O Flamengo é a força de uma camisa, de uma história, de jogadores que se entregam até além dos limites que o físico permite. E hoje tudo isso foi necessário para bater um grande adversário. Um Palmeiras forte, valente, muito bem dirigido por um grande técnico e que lutou até o último segundo. Mas o tetracampeão mostrou que é o melhor time do Brasil e está uma vitória do título brasileiro, que tem tudo para vir na próxima quarta. Então dá sim para esperar que esse time faça um grande torneio intercontinental lá no mundo árabe. Por que não sonhar? Afinal, o Flamengo já é esse ano campeão carioca, campeão da Supercopa Brasileira, tetra da Libertadores e virtual campeão brasileiro. Parabéns, Flamengo. Faça festa, nação. Ser campeão é muito difícil. É muito complicado. Demanda muito trabalho, demanda muito abrir mão da família, de estar perto da família, de quem você ama. Mas parabéns ao Flamengo. E em especial ao torcedor. Porque o torcedor flamenguista, ele acompanha o time em todos os momentos. Tem uma crítica, tem uma cobrança pela grandeza que é o Flamengo. Mas agora é momento de comemorar, momento de celebrar. Então, assim, eu aqui no fechamento brinco muito com o torcedor, tiro onda com o torcedor, aceito também quando tiro onda comigo, então pode brincar comigo, pode me zoar, o momento é de vocês. Parabéns e aproveitem essa noite de sábado e o domingo e durante a semana também, porque o Campeonato Brasileiro tá nas suas mãos também, torcedor flamenguista. Um beijo pra vocês e até o próximo domingo. Chega pra cá, vamos falar desse Flamengo campeão aí. Mais um título, porque futebol se faz com dinheiro e com gestão. O Flamengo ajustou as contas lá atrás, ainda com Bandeira, e tava na cara, gente, tava escancarado, que depois que organizasse, tomaria a frente do futebol sul-americano, e já aconteceu, tá? Já aconteceu. Esse título aí foi mais um de um clube que tem, efetivamente, a maior torcida do continente. Tem o maior orçamento do continente. Tá muito bem organizado. Fatura mais que todos os outros, mas é disparado e tem errado muito pouco administrativamente e também no futebol. Gente, o Flamengo traz jogadores de grandes ligas europeias. Até o próprio Danilo é um exemplo disso, que se tornou o primeiro jogador a ser bicampeão da Liga dos Campeões e da Libertadores, inclusive fazendo gols nas duas finais, né? Lá em 2011, eu narrei a final lá no Pacaembu, ainda pela Rádio Minas. Então, assim, com esse título aí, o Flamengo se tornou o maior campeão
da Libertadores entre os clubes brasileiros, mas já vai se encaminhando daqui a pouco para ser o maior campeão também do continente. Gente, o Flamengo ganhou 3 Libertadores em 6 anos. Isso é hegemonia. Isso é hegemonia, tá na cara que é. Agora, para fechar esse vídeo aqui, não tem como. Eu preciso falar de um cara que caminha. Eu respeito quem pensa o contrário, tá? De um cara que caminha para se tornar dos grandes treinadores até do mundo, hein? E eu tô falando do Felipe Luiz. Chega aí ao 4º título como treinador. Ele é muito jovem, dedicado, entrega ao projeto mesmo, muito dedicado, muito capaz. Copa do Brasil em 24, Supercopa 25, Carioca 25, Libertadores 25 e Brasileiro 25 também, sabe? Então o Flamengo campeão mais uma vez. Quem quiser fazer frente, que se organize, que fature, que saiba gastar, que use cada vez mais os dados para administrar, para contratar, para manter jogador, para demitir, sabe? Para gerir seus clubes em geral. Porque cada vez mais será difícil parar os caras. Como é que você vai parar um clube que é o que mais fatura, que tem mais torcida, que é bem gerido, né? Então, é espelhar, tentar fazer igual, porque, de fato, daqui a pouco eles estão... O Flamengo está se encaminhando para daqui a pouco ser o maior campeão da Libertadores entre os clubes sul-americanos. Não dá para duvidar se continuar nessa toada aí, não é isso? Então, parabéns aí ao Flamengo, aos flamenguistas e um beijo na alma. Mais tarde a gente volta porque o Cruzeiro está em campo. Até já. Foi campeão o time que mais gosta de jogar futebol. Torcedor do Palmeiras pode ficar brabo, torcedor dos outros times podem ficar brabos, mas ganhou aquele time que produz futebol e que se preparou para chegar agora. E não vai ser a última não, tá? Não vai ser a última vez que o Flamengo vai chegar na final da Libertadores pelos próximos anos. Ganhou o time que jogou melhor a final, ganhou o time que foi mais corajoso durante toda a final, ganhou o time que repatriou um cara que quis jogar no Flamengo. O gol do título saiu de um torcedor de infância do Flamengo, no Danilo, e que subiu sozinho para colocar a cabeça na bola e dar o tetracampeonato à equipe do Flamengo. A final é jogada para ser vencida. Ela não é jogada para você ser muito melhor do que o adversário, para você jogar demais e arrebentar. Foi um jogo apertado, mas foi um jogo que, se a gente olhasse assim, nos pontos de boxe, o time que mais jogou e o time que mais buscou o resultado foi o Flamengo. E assim, é o maior projeto de futebol do continente. São os dois, né? Ao lado do Palmeiras. Mas são dois projetos que eles têm algumas diferenças, especialmente do ponto de vista de ideologia de futebol. E hoje isso ficou traduzido na partida que o Flamengo fez para sair com o tetracampeonato. O primeiro tetracampeão da história do futebol brasileiro. Então, o Flamengo ele tinha uma relação de ódio. A Libertadores odiava o Flamengo. A partir de 2019 isso mudou. Hoje o Flamengo ama a Libertadores e a Libertadores ama o Flamengo. E por isso que o Flamengo hoje é o maior clube do futebol brasileiro em termos de conquistas da América. Eu quero fazer esse vídeo aqui para um bando de idiota no meio da torcida do Flamengo, ó, que fala que o Flamengo, eles se acham e eles não são maiores em nada. Então vamos lá. Maior campeão de Libertadores da história do futebol brasileiro. Maior campeão brasileiro sem título dado pela CBF. 2, maior torcida, olha isso aqui, ó. Maior torcida disparada do Brasil. Então eu só vou fazer uma perguntinha para vocês que querem desmerecer o Flamengo porque são um bando de recalcado. O Flamengo, olha aí, ó, é gigante. O Flamengo é o maior campeão de Libertadores da história do futebol brasileiro. Maior campeão brasileiro sem título dado. Vai, toca a sirene. Toca a sirene. Toca. Pra alertar vocês. O Flamengo é gigante. E chupa, Vampeta. Chorem. Paga o pilhado. Chorem. Paga o pilhado. Só chorem. Paga o pilhado. Eu passei minha vida inteira achando que eu nunca veria o Flamengo na final da Libertadores. E coube o Flamengo ser o primeiro tetracampeão. É bem difícil de acreditar. Você foi muito maltratado, Wes, para essa competição? Mas o Flamengo também maltratou demais a Libertadores. O Flamengo já chegou atrasado num jogo decisivo dentro do Maracanã. O Flamengo já jogou uma Libertadores com... Eu não vou citar o nome dos jogadores porque isso vai ser muito deselegante, mas
com reforços que eram incompatíveis com essa competição. O Flamengo já jogou essa competição com um técnico interino. O Flamengo já brigou muito com a Libertadores até o Flamengo entrar num viés de entender o que é competição. E eu me lembro, a última vez que o Flamengo foi eliminado na fase de grupos, eu me lembro que em 2017, que quando eu voltei à redação do então Esporte Interativo, estava a redação inteira me sacaneando, e eu dei um grito e falei assim: vocês são machão? Vamos ver quem aposta comigo $500 que até 2024 o Flamengo vai ter 3 títulos de Libertadores. Ninguém quis, eu baixei para 200, ninguém quis, baixei para 100 e um quis. E eu ganhei a aposta. E agora o Flamengo é tetracampeão em 2025, um ano depois da aposta que eu coloquei, com um título a mais. É difícil de acreditar. Se você volta em 2017 e fala isso, acho que ninguém acreditaria. Mas eu acho que o Flamengo entrou num círculo virtuoso que era possível imaginar que o Flamengo brigaria. Nem sempre ganharia, como não ganhou em 2021. Mas o Flamengo hoje é o clube brasileiro com mais títulos de Libertadores, algo que eu nunca imaginei na minha vida. Lima é nossa casa, não tem jeito. Aquí si tú juegas una final al 100%, pasa eso. Si la juegas al 10%, te expulsan. Entonces, como yo la juego al 100%, quedé en campo. Entonces, aquí el que pestañea pierde y nada, feliz. Quanto que representa esse gol pra você e que recado você passa pra nação rubro-negra? Não tenho palavras realmente para expressar o que eu tô sentindo hoje. É um jogo muito difícil, um calendário difícil, mas esse grupo foi guerreiro, foi determinado e ganhou merecidamente. Que recado você passa pra nação? Espera a gente aí que a gente tá chegando pra comemorar. Bora! É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. Mengão, então, tetracampeão da Libertadores da América. E o Flamengo vai começar essa caminhada agora, né? Até quarta-feira tem um jogo contra o Ceará e pode se tornar o campeão brasileiro já na próxima rodada. Quer dizer, o Felipe Luiz tá fazendo a marca que o Jorge Jesus fez em 2019. O Jorge Jesus conquistou o Campeonato Brasileiro e também a Libertadores da América. E assim tá acontecendo em 2025 com o Felipe Luiz conquistando a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Claro, o Campeonato Brasileiro falta se concretizar, falta muito pouco, mas eu acho que vai ser uma grande festa, porque a partida vai ser no Maracanã, provavelmente mais de 70 mil pessoas vão estar presentes, principalmente para receber os campeões da Libertadores e quem sabe já nessa partida concretizar o Campeonato Brasileiro. Muito obrigado por vocês estarem aqui até o final do vídeo. Nação, não se esqueça, dá aquela moral, deixa o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações. E aqui desse lado, ó, tem mais vídeo e informações do Flamengo. É só você clicar e você acompanhar junto com a gente. A gente se vê no próximo vídeo.